Estamos de volta com o SC no ar, 8h08 da manhã. O ministro da Fazenda insiste na aprovação ainda este ano da emenda constitucional que estabelece um teto para gastos públicos. Pois é, mas a pressão por aumento de despesas, como o reajuste dos salários do Supremo Tribunal Federal, provoca, Rafaela, o primeiro racha na base de apoio de Michel Temer. Henrique Meirelles chamou os parlamentares para uma conversa olho no olho no Ministério da Fazenda. O governo apela para que aconteça até novembro a votação da emenda constitucional que fixa um teto para os gastos públicos. É a condição para a retomada do crescimento e para a queda da inflação, diz o ministro. Quando a economia cai, as receitas líquidas do governo caem, em consequência cai o limite mínimo para educação e saúde. Nós vamos estabelecer uma consistência, mantém-se em termos reais com um crescimento igual à inflação. O ponto de maior resistência é enquadrar os gastos com saúde e educação no novo limite da proposta, que é a correção pela inflação sem aumento real de despesas. O setor não perderá dinheiro, não haverá menos dinheiro para a saúde ano que vem. Mas a pressão por aumento de gastos acaba de provocar o primeiro racha público entre os dois principais partidos do governo. O PSDB é contra o aumento de salário para ministros do Supremo. O PMDB é a favor e diz que essa despesa já estava na conta. O tucano Ricardo Ferraço, que é o relator da matéria no Senado, deu parecer contra o aumento. O PMDBista Valdir Raupp apresentou um voto em separado a favor. Pela proposta, já aprovada na Câmara, o salário de um ministro do Supremo salta de R$ 33.700 para R$ 39.200. O impacto nos cofres públicos, por causa do efeito cascata, será de 4 bilhões e 500 milhões de reais ao ano. Ou nós pedimos o sacrifício de todos, ou não pode ter privilégio. Isso é uma coisa absolutamente descabida, por isso meu parecer foi contrário. Não há necessidade de uma aceleração dessa discussão, é a nossa opinião sobre isso agora. Estamos fazendo todo o esforço, focando o máximo possível a contenção das despesas, de modo a evitar que haja um aumento de imposto. De 33 para 39, nada mal, né, Roberto? O salário e o efeito cascata. Os ministros há muito tempo reclamam que esse salário não é suficiente para viver em Brasília. E olha, o custo de vida é alto lá. Pois é. Agora, Roberto, primeiramente, muito bom dia para você, né? Michel Temer passa aí pelo primeiro embate antes mesmo do julgamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff, não é? Exatamente. E isso a gente pode se preparar para muitas vezes acontecer. Isso se chama governar. Governar é você tentar fazer um meio termo entre propostas diferentes. O que o PMDB e o PSDB estão fazendo agora é um debate público que é muito mais forte nos bastidores. Se a gente colocar a questão do salário dos ministros do STF, o grande problema é a bola de neve que ele gera. 4 bilhões a mais nas contas do governo, porque tem o efeito cascata. Tem muito servidor de carreira que tem o salário atrelado ao salário do ministro do Supremo Tribunal. E aí está o problema. Mas por que o PMDB quer tanto que os ministros recebam esse salário? Porque muitos desses ministros atuam no Tribunal Superior Eleitoral, onde é a próxima trincheira do embate político em Brasília. O julgamento de uma ação movida ironicamente pelo PSDB, que pede a cassação da chapa Dilma Temer de 2014 por abuso do poder político. Que coisa, hein? Aguardar os próximos acontecimentos. E agora um pouquinho de eleição 2016, não é, Roberto? Agora são deputados estaduais que estão reclamando aí das atitudes de alguns candidatos apoiados por eles mesmos? Não é surrealismo político, é verdade. Ontem, no hall da Assembleia Legislativa, 2 deputados da mesma região, o Alto Vale do Itajaí, Milton Obos, do PSD, e Aldo Schneider, do PMDB, reclamavam dos seus aliados na base. Os caras querem dinheiro, os candidatos querem dinheiro, estão forçando os deputados. Alguns chegam a dizer, deputado, vamos ir contra a lei para receber recursos. É o que falta nessa eleição. Gente, isso é surreal, mas é verdadeiro. E não é um caso isolado. Não só Aldo Schneider e Milton Obos estão vivendo essa situação, muita gente. Agora você vê a desfaçatez dos candidatos. Querem provocar
até ações ilegais para ter dinheiro. Realmente a água está batendo em um lugar que nesse horário a gente não deve dizer, porque falta recurso para a campanha. É um efeito bastante complicado, né? Bastante difícil, né, Roberto? Afinal de contas, a legislação apertou o cinto das candidaturas e agora procurar dinheiro em fontes ilegais é demais, né? Agora vamos colocar o seguinte, ética não se compra na farmácia nem no supermercado. Chega dessa história de eleitor pedir dinheiro para votar em alguém e chega dessa história de candidato achacar deputados ou qualquer outra autoridade atrás de dinheiro para uma eleição. Isso também é corrupção. Dito isso, um grande abraço e até amanhã.